Olá, graça e paz seja com todos. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar o nosso Deus. Nós vamos estar cantando os louvores a Ele, orando, meditando na palavra de Deus. E esse é um momento muito importante para nós, né? Para nós adorarmos a Deus com o nosso coração verdadeiro, o nosso coração submisso a Ele, né? Então vamos abrir nossas Bíblias, vamos estar fazendo a leitura aqui do Salmo 100, vou estar lendo aqui o Salmo 100, diz o seguinte: Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Aqui diz para nós celebrarmos com alegria, né? Com júbilo ao Senhor. E é o que nós vamos fazer nesse momento. Vamos estar cantando um cântico e um hino. Vou chamar o Jonatas aqui para estar ajudando aqui nesse momento. Está cantando o hino de número 28. Cantando também o cântico Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu
100.000 terei vitórias, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Então, agradecemos aí ao Jonatas por dirigir esses cânticos. Nós vamos orar para nós meditarmos na palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por enviar Jesus, nosso Salvador, para morrer naquela cruz. Ele morreu, ressuscitou, está vivo. Nós te louvamos, te agradecemos por isso e pedimos agora que o Senhor nos ajude para meditarmos na Tua palavra e podermos ouvi-la, entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Que o Espírito Santo faça isso em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Esses dias, andando, a gente vai conversando com algumas pessoas, a gente tem visto que várias pessoas estão muito preocupadas, né? Uma delas muito aflita, se mostrava tão preocupada, tão aflita que até dizia que queria sair das coisas para chorar. Coisa muito difícil, né? Ansiedade, preocupação, né? E diante de tanta coisa ruim acontecendo, nós temos visto que esse, infelizmente, tem sido a reação de muitos, né? A ansiedade, a preocupação, pessoas que estão perdendo seus empregos, estão passando por dificuldades financeiras, outras o medo da doença, suas famílias, pessoas mais vulneráveis que estão próximos a si, correndo pegar essa doença e a preocupação, a ansiedade, né? Há muitas inquietações no coração, mas é importante a gente olhar para a Bíblia, né? Para ver como é que ela nos diz, como a palavra de Deus nos orienta, nos aconselha para nós enfrentarmos essas situações todas, né? E uma das coisas que nós vemos bem claro é que Deus, Ele diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, né? Ansiedade, essa preocupação excessiva, essa inquietação do coração, algo que atormenta, né? Algo que tira a paz, que tira a alegria, que tira o sono de muitas pessoas. E todos nós sabemos bem o que é ansiedade, né? Nós, em algum momento da vida, a gente já passou. Mas a palavra de Deus, ela está nos orientando para que nós possamos vencer a ansiedade, né? E desfrutar da paz que Deus promete para nós. O salmista dizia: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ele desfrutava de paz, ele podia dormir bem,
apesar das dificuldades da vida, né? E o Senhor Deus, Ele quer que nós desfrutemos de paz. A Bíblia fala, Jesus disse: a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá, né? Eu quero que vocês tenham paz, eu dou a minha paz para vocês. A Bíblia diz também que o Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. O Espírito Santo produz paz nos nossos corações. Mas a ansiedade, ela é algo que tenta nos roubar essa paz, né? E tirar nosso sono e trazer todas essas situações desagradáveis, né? E isso tem a ver muito com a nossa mente, o nosso coração. Então a Bíblia diz para nós não andarmos ansiosos. Essa é uma questão bem que todos nós, acredito que entendemos bem, né? Não devemos andar ansiosos. Mas aí alguém pode perguntar: tá certo, não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas como é que eu faço para mim não andar ansioso? Porque isso parece que não está no meu controle. Eu não consigo botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Os pensamentos, a mente, o coração, aquelas angústias, aqueles pensamentos vêm e tomam conta da mente, do coração, e eu não consigo desfrutar, né, dessa paz, dessa tranquilidade, dessa segurança. Quando eu olho o jornal, eu vejo um monte de gente morrendo, eu vejo um monte de coisa ruim acontecendo, e isso traz preocupação. Como eu faço para desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, né? E o texto bíblico aqui nos orienta, nos mostra, né? É interessante ver essa passagem bíblica, porque o próprio Senhor Jesus também falava para nós não andarmos ansiosos. A Bíblia fala para nós não andarmos, o apóstolo Paulo nessa carta aos Filipenses está dizendo para nós não andarmos ansiosos, e o Senhor Jesus lá em Mateus capítulo 6, ele também diz para nós não andarmos ansiosos. E aqui o apóstolo Paulo ele mostra para nós o que nós devemos fazer. O versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então nós não deveríamos andar ansiosos, inquietos, preocupados, atormentados por nada nesse mundo, por nenhuma coisa. Mas como fazer isso, né? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ele nos diz aqui para fazer conhecer diante de Deus as nossas petições, para nós colocarmos diante de Deus os nossos pedidos, né, as nossas petições. Ele fala de petições aqui que serem colocadas diante de Deus, serem conhecidas diante de Deus. Não é que Deus não conheça as nossas preocupações e aflições, mas o que o apóstolo Paulo está falando é para nós colocarmos elas diante de Deus. E aí ele fala aqui sobre 3 coisas, né, que aparentemente tem, às vezes parece até sinônimo, ou tem a ver, né, uma coisa com outra, mas cada uma delas tem uma ideia que o apóstolo quer, que o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, quer colocar em nossos corações, né, para enfrentarmos esse problema chamado ansiedade. Ele diz: antes de tudo, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ele fala pela oração, pela súplica, pela oração e pela súplica com ações de graças. Ele fala de nós apresentarmos as nossas petições pela oração e pela súplica e com ações de graça. Então, aqui está algo que nós devemos fazer para vencer a ansiedade: apresentar os nossos pedidos pela oração, pela súplica com ações de graça. Quando a Bíblia fala de apresentar os nossos pedidos, né, diante de Deus pela oração, a oração é um termo um pouco mais amplo. É bom entender isso, né? Oração não é só pedir. Oração envolve várias coisas, né? Oração tem a ver com culto, oração tem a ver com adoração, oração tem a ver com você louvar o Senhor. E nesse sentido, o apóstolo Paulo está mandando nos apresentarmos, nos colocarmos diante de Deus com uma atitude de culto diante dele, diante do Senhor. Como é que eu faço para vencer as ansiedades da nossa vida? Primeira coisa é que nós deveríamos nos colocarmos diante de Deus em atitude de adoração, de culto, de reconhecer a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, o seu poder. O nosso Deus
é o Deus Supremo, é o Todo-Poderoso, e nós deveríamos nos apresentarmos a Ele para apresentar nossos pedidos, nossos motivos, mas apresentarmos a Ele, diante dEle, para adorarmos o Seu nome, para darmos a Ele a glória que é devida, para reconhecermos que Ele é o Rei Supremo sobre tudo e sobre todos. Quando a Bíblia fala sobre oração, a gente pode pegar, a Bíblia é um livro cheio de orações, e uma das orações, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, é a oração chamada Pai Nosso. A gente vê o Senhor Jesus, antes de qualquer coisa, Ele nos ensinar a orar chamando a Deus de Pai, que nos traz grande confiança, né? Nos aproximar diante do Senhor chamando-o de Pai. Ele nos diz para falar, mas santificado seja o teu nome. Em outras palavras, é um pedido pela glória do nome de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Em outras palavras, a primeira parte dessa oração toda tem a ver com o nome de Deus, com a vontade de Deus, com o reino de Deus, com a santidade do nome de Deus. Tem a ver com adoração, tem a ver com o reconhecimento de quem Deus é, da sua glória e do seu poder. Então, não é chegar diante de Deus e despejar um monte de pedidos como sem mais nem menos, é você saber diante de quem você está, e que isso é algo fundamental no lutar contra as ansiedades da vida. É você saber que Deus, Ele é o teu Pai, é saber que Ele é o Rei Supremo, que é o Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, o Supremo Deus que vê todas as coisas e tem o controle de tudo. E você se prostra diante dele e derrama o seu coração em adoração, dando a Ele os louvores, a glória, reconhecendo a sua grandeza e sabendo que Ele é o Deus que controla tudo e que cuida de você, é o nosso Pai Celestial. Então, quando a gente vê o apóstolo Paulo ensinando a respeito da nossa luta contra a ansiedade, ele fala para apresentarmos diante do Senhor, né, nossas petições pela oração. Então a gente vê que a oração tem a ver mais do que pedido, né? Tem a ver com adoração, com culto, com o reconhecimento da grandeza, da glória, do poder de Deus. As nossas orações não devem, vou falar assim de uma forma geral, né, começar com pedidos por nossos mesmos, com os nossos problemas. Ela deve começar com a adoração a Deus, né, com o reconhecimento da grandeza de Deus, da sua glória, do seu poder, e depois é que vem outras coisas, né? É claro que a Bíblia está cheia de orações e vários tipos de orações, mas eu estou falando de uma forma geral, de uma forma daquilo que diz respeito, por exemplo, de uma vida de oração. Você deve começar e considerar muito bem a adoração a Deus na sua oração. Você tem orado assim? Como é que você se aproxima diante de Deus? Você se aproxima reconhecendo a sua glória, a sua majestade, o seu poder, dando a Ele a glória que é devida, louvando o seu grande nome, o seu poderoso nome. Comece fazendo dessa forma. Certamente muitas coisas vão ser invertidas na sua vida, inclusive a ansiedade, né? Porque aqui está o apóstolo Paulo falando: olha, não ande ansioso por coisa alguma. Antes, porém, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Logo a seguir, ele fala pela oração e pela súplica. Ele fala de súplica, e aqui vem sim os pedidos, né? Então, para vencer a ansiedade, nós devemos nos colocar diante de Deus, apresentar diante do Senhor as nossas petições pela oração, né? E aí a gente já viu que tem a ver com o culto, com a adoração, com o reconhecimento da grandeza de Deus, e depois ele fala pela súplica, né? Súplica tem a ver com pedidos, apresentar os seus pedidos, clamar a Ele, colocar diante dele as suas necessidades, aquilo que você está precisando. O Senhor Jesus manda fazer isso, né? Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ele manda pedir. A Bíblia manda suplicar diante de Deus. A Bíblia manda nós buscarmos a Ele, clamarmos a Ele, lançarmos diante dele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor manda colocar diante dele os nossos pedidos, as nossas súplicas, né? A Bíblia fala de Ana, que era estéril, né, a mulher de Elcana,
e ela derramou o seu coração diante do Senhor, fazendo a sua petição, clamando a Deus por um filho, né? Ela derramou o seu coração ali e Deus ouviu os seus pedidos, né? A Bíblia manda nós colocarmos os pedidos, né? Voltando mais uma vez à oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. A gente viu a primeira parte que ele fala: Pai, que é nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. A primeira parte que envolve os pedidos pelo nome de Deus, pelo reino de Deus, pela vontade de Deus. Logo a seguir vem as necessidades humanas que o Senhor Jesus nos ensinou a pedir. Ele nos manda orar pelo pão de cada dia, ele nos manda orar pedindo perdão pelos pecados, pedindo para a proteção de Deus, para não nos livrarmos de cair nas tentações, e também pedindo para nos livrar do mal. Olha só que o próprio Senhor Jesus, na sua oração, ele também ele fala parecido, né? Porque ele está falando primeiro da glória de Deus, do nome de Deus, da vontade de Deus, do reino de Deus, e depois é que ele fala para nós pedirmos a respeito daquelas coisas que dizem respeito à nossa necessidade, do alimento, do perdão, e também perdoar aqueles que nos ofenderam, né? Proteção, livrar de cair nas tentações e de todo o mal. E o apóstolo Paulo, ele parece seguir essa mesma linha. Ele fala de oração que envolve todas as coisas, né? A oração é uma coisa mais ampla, que tem a ver com adoração, pedidos também, mas logo depois ele fala sobre a súplica, né? De nós apresentarmos as nossas súplicas diante de Deus, os nossos pedidos pela súplica. Depois da primeira parte que diz respeito à adoração. Então é importante que nós tenhamos essa mente. Olha, a glória de Deus é mais importante do que as nossas necessidades. O nome de Deus é mais importante, a vontade dele, o reino dele, mas Deus também, ele promete suprir as nossas necessidades, e baseado nessas promessas é que nós suplicamos a Deus, clamamos a ele, pedimos a ele a sua ajuda, apresentamos diante dele os nossos pedidos. Deus manda pedir. Então a gente não deve ter medo, nem vergonha de pedir, mas a gente deve fazer as coisas da maneira correta, né? O Senhor nos manda não andar ansioso, mas apresentar os nossos pedidos diante dele pela oração, pela súplica. E logo depois, uma coisa muito importante também que vem as ações de graças. Com ações de graças. Em outras palavras, você adora a Deus, você clama a Ele, suplica, apresenta os seus pedidos diante dele, e você faz tudo isso com ações de graças. Você reconhece que Deus, ele é bom, e você agradece a Ele pelo fato dele te ouvir, de ele já ter ele ter cuidado contigo, das muitas bênçãos que ele tem derramado sobre sua vida, do cuidado maravilhoso e providencial que ele tem com você. E é motivo de apresentar o nosso pedido e já apresentarmos com ações de graças, dando a ele, reconhecendo que ele ouviu as nossas orações, que ele nos atenderá, que ele nos abençoará conforme a sua boa vontade. Você está fazendo o que ele mandou, e já reconheça que ele ouviu e que ele vai atender segundo a sua vontade, o seu querer, a sua boa vontade, né? Que a vontade de Deus para conosco é uma boa vontade. A gratidão é um reconhecimento de que Deus, ele é tão bom conosco que ele vai nos atender conforme a vontade dele, que é boa. Então, independente de Deus atender a minha oração da maneira que eu estou apresentando a ele, eu já dou graças a ele, porque eu sei que a vontade dele para a minha vida, para as nossas vidas, é boa, perfeita e agradável. De que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele vai cuidar de mim e ele estará comigo. De que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. De que estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Eu sei dessas coisas, então por todas essas coisas eu já deveria dar graças. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente
todas as coisas? É a pergunta do apóstolo Paulo em Romanos 8,32. Olha, ele deu o próprio Filho, ele não vai dar as outras coisas? Com certeza ele nos dará. Então nós já devemos apresentar os pedidos, as nossas súplicas com ações de graça. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me ouviu, obrigado porque o Senhor cuida de mim, obrigado porque o Senhor é o meu Pai que me ama, está do meu lado, e ainda que esse mundo desabe, né? Se a gente pudesse usar essa expressão, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai me amparar, o Senhor vai me ajudar. Louvado seja o Senhor por isso, dar graças por isso. Ele enviou Jesus para morrer naquela cruz por causa dos nossos pecados. Isso é motivo para nós darmos graças. Ele perdoa todos os nossos pecados, Ele nos dá a vida eterna. Se você que já entregou sua vida ao Senhor Jesus hoje, morresse hoje, você estaria com Cristo na glória. É motivo de você dar graças. Agora, se você não conhece o Senhor Jesus e não se arrependeu dos seus pecados, é um motivo para você clamar, pedindo misericórdia para Ele, porque Ele é bom, Ele perdoa os seus pecados e Ele salva. Então, nós temos motivo e muitos motivos para dar graças. Dessa forma, agindo assim, é que nós vencemos a ansiedade. Olha a continuação do texto, porque há uma promessa extraordinária nessa passagem. A continuação diz: e a paz de Deus. Ele fala da paz vinda de Deus, né? Da paz que o Senhor Deus nos dá, a paz de Deus. Uma coisa é a paz com Deus, né? Que é quando você se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus, você é reconciliado com Deus, tem paz com Deus. E outra coisa é a paz que Deus dá no nosso coração, que é a paz que, diante dessas circunstâncias todas, né, você pode desfrutar. Aconteça o que acontecer, é algo acima da circunstância, né? A paz de Deus. E ele diz mais, que excede todo o entendimento. É algo tão grandioso, essa paz, que vai além da nossa compreensão, do nosso entendimento, do nosso compreender. Você não consegue compreender a grandeza, né, dessa paz, a glória dessa paz. Ele dá essa paz, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ele fala de guardar o coração e a mente, né? Interessante ver esse texto aqui de guardar, porque a ideia aqui é de proteger. A ideia do texto bíblico, a palavra, é como se fosse um guarda que estivesse na porta da sua mente e na porta do seu coração, para não deixar as inquietações, a ansiedade entrar e tomar conta do seu coração. É como se fosse um guarda, literalmente, protegendo a cidade. Havia muitas cidades naquela época cercadas por muros. E essas cidades, quando eram cercadas por muro, havia guardas nos muros para não deixar o invasor, né, o inimigo entrar. E eles protegiam a cidade. A Bíblia está falando que a paz de Deus vai guardar a nossa mente como se fosse um guarda, para que a ansiedade não entre e controle. As inquietações desse mundo não te atormente. Você vai ser guardado pela paz de Deus que excede todo o entendimento. Você vai desfrutar dessas coisas todas. E ele diz, a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração. Olha só que ansiedade tem a ver com a mente e o coração, com os nossos pensamentos, com a inquietação, a falta de controle no nosso pensar, que às vezes, será que vai acontecer aquilo? Será que a gente vai esse problema de saúde, coisas desse tipo e tal, e a gente não consegue parar a nossa imaginação de tanta coisa que acontece, o nosso coração, que muitas vezes os nossos sentimentos estão colocados em certas coisas. Por exemplo, talvez alguns estejam preocupados com algum parente, algum amigo, onde a doença passa por alguma situação difícil, o seu coração está ali, seus sentimentos estão ali. Como é que eu faço para controlar essas coisas todas? E o apóstolo Paulo está falando da paz de Deus, que guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, como se fosse um soldado a proteger, para que essas coisas não invadam a sua mente, o seu coração, e controle você, e te atormente e traga perturbação. A paz de Deus, só que é interessante que ele conclui dizendo o seguinte: a paz de Deus
que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Todas essas coisas estão ligadas a Cristo Jesus. Você só vai desfrutar dessa paz, dessa paz que excede todo entendimento, se a sua vida estiver ligada com Cristo Jesus. É do Senhor Jesus que flui paz. Ele é o nosso rio de paz, né? Ele é a nossa fonte de paz. Ele é a nossa... é dele que flui, né? Todas essas bênçãos. Só pode desfrutar dessa paz que excede todo entendimento quem crê em Jesus, quem está ligado a Ele. Olha só que de Jesus flui tudo isso. Interessante quando a gente vê alguns pregadores antigos, eles falavam o seguinte, olha, recentemente alguém falava o seguinte, o que a gente deveria pregar? Ele falar sobre crises internacionais, sobre os problemas políticos, econômicos. Ele falava, nada disso, nós devemos pregar Jesus Cristo, porque o homem precisa de paz e ele só vai encontrar essa paz no Senhor Jesus Cristo. A maior necessidade do homem não é saber se o dinheiro dele vai aumentar ou diminuir, não é saber quem vai governar depois do próximo governo, não é saber como é que se resolve as crises internacionais, políticas. A maior necessidade do homem é de paz, e só Jesus pode dar essa paz, a paz com Deus e a paz de Deus. Todas as coisas estão em Cristo Jesus. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa alegria, Ele é a fonte da água da vida. Você só vai desfrutar da paz que excede todo entendimento se você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, e confiar nele, e descansar nele, apresentar suas petições pela oração, reconhecendo a sua glória, a sua majestade, em adoração ao Senhor, apresentar a sua súplica a Deus, colocando aquilo que está afligindo seu coração, e você, e tudo isso fazer com ações de graça, saber que o Senhor nos ama, está conosco, cuida de nós, faz maravilhas, né? Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Você tem desfrutado de paz? Como é que está o seu coração? Será que as ansiedades, as inquietações estão tomando conta da sua mente, do seu coração? Quando você bota a cabeça no travesseiro, a sua mente não para? Você fica sem conseguir controlar seus pensamentos de tanta coisa que vem? Será que não é falta de paz? Será que não é falta de adoração a Deus, de apresentar diante dele a sua súplica, os seus pedidos, de apresentar tudo isso com ações de graças? Deus promete paz para nós. Ele quer que você desfrute dessa paz que excede todo o entendimento. É algo sobrenatural, é algo fora da nossa compreensão. É a paz que Deus dá, a paz que o Senhor nos dá. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa desfrutar disso tudo. Isso é mais do que teoria, isso é para você viver, desfrutar e provar, né? A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Prove dessa paz, busque o Senhor, que Deus abençoe a sua vida, né? Então a Bíblia está falando para nós apresentarmos as nossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Então vamos orar para nós concluirmos aqui esse momento. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado, Senhor, por Cristo Jesus, porque em Cristo é que nós temos paz, ó Deus. Em Cristo que nossas mentes e os nossos corações descansam. É com Cristo, ó Deus, que nós podemos desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento. Louvado seja Teu nome. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a Tua igreja, cada um que está ouvindo essa mensagem, e que possa ser guardado por essa paz, ó Deus, que possa desfrutar disso tudo. E se alguém ainda não se arrependeu de seus pecados e entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que o Senhor haja no coração dessa pessoa para que ela possa fazer isso, ó Deus. Crer em Jesus, ter um compromisso com o Senhor e andar nos Teus caminhos. E que aqueles que já conhecem o Senhor possam também, Senhor, desfrutar dessa paz, dessa alegria que vem do Senhor.
guarda todos nós, perdoa nossos pecados, tenha misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu ouves as orações, Tu respondes, Tu és grande, Tu és maravilhoso e nós Te damos graças a Deus por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os que creem no Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.